Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Drigo e vou apresentar a edição 4 da quarta temporada do CETRANS News, que é a sua atualização semanal das notícias do transporte de maneira fácil, simples e rápida. Vamos às manchetes de hoje. 1. Agenda Institucional 2025. Quais decisões dos tribunais superiores podem impactar o transporte? 2. Vitória do setor. Câmara rejeita projeto que proibia uso de pneus recapados em ônibus e caminhões. 3. NTC e Logística apresenta em Brasília sugestões da PRF sobre a fiscalização do descanso do motorista profissional. 4. Mais de 9 mil infrações de trânsito são registradas por hora no Brasil. E aí, você gostou das manchetes? Então fica aqui com a gente para saber mais. De volta aqui com a gente, lembrando que a participação de vocês é muito importante, então segue a gente nas redes sociais, CETRANS ABC, nós estamos nas principais plataformas. Hoje aqui comigo na bancada, atualizando a gente, ajudando aqui nas contribuições das notícias, estão... Quem é você? Oi, sou o Fábio Fagundes, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, Seja hein? bem-vindo, Fábio, mais uma vez. Fábio, que é membro da Conjovem ABC, diretor aqui na entidade também, está sempre contribuindo aqui com a É gente. isso aí, chamar os jovens para participar aí do grupo do Conjovem do núcleo do ABC. É isso. E você? E eu? Quem é eu? Quem é você? Eu sou o Marcel Zorzin, também presidente da entidade, estou como presidente da entidade Isso. e aqui para debater as notícias de hoje. É isso aí. Então vamos às notícias? Notícia 1. Agenda Institucional 2025. Quais as decisões dos tribunais superiores podem impactar o transporte? A CNT tem a importante missão de apresentar aos tribunais superiores informações relevantes e dados específicos do setor. A seguir, listamos alguns pleitos que podem entrar na pauta dos tribunais ao longo do ano. Então, a gente vai comentar aqui para vocês cada grupo. Primeiro, a questão do grupo econômico. Recurso extraordinário. Em breve, os ministros decidirão sobre a constitucionalidade da inclusão de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico do empregador condenado, na fase da execução trabalhista. A CNT fez sustentação oral manifestando-se contrariamente a tal hipótese de responsabilização, considerando institucional ao atentar contra os princípios gerais da atividade econômica, o artigo 170, pois atinge a atividade empresarial que está em franco funcionamento, comprometendo a arrecadação tributária e a geração de empregos. O que vocês acham dessa pauta, meninos? Eu fico preocupado, porque já foi atacado, né? O próprio Supremo Tribunal Federal já fez aí há pouco tempo, né? Pegou empresas que eram do grupo econômico, né? Sim. Então é um caminho que me assusta um pouco. Hoje muitas coisas vêm assustando, né? Não só no nosso setor, mas em vários setores, algumas regulamentações, algumas ADIs. O que vem acontecendo no Brasil está muito pujante assim em questão das empresas. Então você vê que está tendo muita regra para a gente, né, ter que se adequar, Cumprir. né? Lógico, cumprir muitas coisas e a gente tem que ter esse apoio das entidades para entenderem no conjunto, né, no grupo, o que é melhor e debater em Brasília, porque é a única forma da gente poder se proteger de alguma coisa que pode ser prejudicial lá na frente, que Exatamente. pode impactar em perda de empregos, né, encerramentos de empresas. A gente sabe que é complicado no Brasil as empresas estar 100% atualizadas na regularização dos seus documentos, impostos, mas assim, é muita carga em cima das empresas. Então, se a empresa consegue manter um funcionamento, manter seu quadro de colaboradores, né, e contribuir até mesmo com os impostos, precisa ter esse entendimento junto a os órgãos competentes que nos apoiam para entender ali qual o melhor caminho a se tomar. Que é difícil, né? Quando você começa a subir em cima de outros CNPJs, né? Às vezes não é o mesmo negócio. É Exatamente. isso que ficou claro na
que eu vi ultimamente, mas Sim. ficou claro, né? Que É. não era o mesmo negócio Uhum. e mesmo assim foi condenado, foi né? condenada a, como que chama até? Entrou no mesmo Grupo grupo econômico, né? econômico, é. Então eu acho que não é uma boa, mas é bom que a CNT está em cima. É Eu isso. também achava que normalmente tem na Constituição esse item, né? Que é o o artigo 67, é isso? 170. 170, que fala exatamente disso, mas que o que foi feito ultimamente assustou um pouco, né? É, Sim, Então com tem que ficar em certeza. cima, exatamente. né? Então, isso vai. Mostrando essa parte que às vezes não é o mesmo grupo econômico, que pode acabar acabando com uma outra emtra, né? Que não tem nada a ver, É. às vezes. Por isso que é importante, né, as empresas participarem das entidades, né, e levar todas essas pautas para que elas possam ser mapeadas primeiro Sim. dentro da entidade e É. levada aí à CNT para ela poder. Monitorar todos esses Sim. processos, porque a gente não vai falar só disso, tem mais Tem coisas mais aí que coisa, você vai comentar, então o que pode impactar nesse ano, a Exatamente. gente tem que ficar bem atento Atento. às coisas que estão acontecendo. Exatamente. Esse é uma delas. Então vamos à segunda, é o seguro de carga, que é a famosa ADI 7579. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ajuizou a ADI 7579, com pedido de tutela de urgência contra a nova sistemática estabelecida pela norma relativamente à contratação de seguros no transporte rodoviário de cargas, alegando supostos vícios de inconstitucionalidade material e formal da lei. A CNT é contrária ao posicionamento da CNI, uma vez que a lei diminui a burocracia e evita perdas operacionais aos transportadores. E aí, meninos, mais essa pauta. Vai voltar para trás, caso gente. polêmico, né, do seguro de carga. A gente ainda vê que o que aconteceu é que a gente tem hoje essa obrigação de fazer o seguro de carga. A gente vê que muitas empresas ainda, indústria, embarcadores, solicitam documentação, a carta, né, para assinar, fazendo um outro seguro também. Eles continuam com o seguro deles, né? Com aquele mesmo, um monte de obrigações que às vezes é quase impossível você atender. Das PGR, É, né? Sim. E muito aí, difícil, né? Porque apesar que a gente tem essa garantia hoje de lei que a gente tem que como é que fala? Atender a nossa PGR, certo? Para o nosso seguro sim, que é o ser seguro coberto. do transportador. Então Agora, a quando gente tem esse... Não pode mais o cliente fazer você assinar uma PGR, DDR, uma DDR e colocar a PGR dele para você atender. Pelo menos isso. mas isso Mas acontece ainda, né? acontece. É um negócio isso. que tem que ficar em cima. Exatamente. A gente tem que ficar em cima, porque tem aquela lei do motofrete também, que está entrando junto aí nessa parte de seguros. Porque tem um deputado, que eu não vou me lembrar o nome agora aqui, que a gente ouviu numa reunião da federação, que entrou com um pedido de modificação dessa lei de seguro. E no texto dele dá-se a entender que, de novo, o embarcador vai poder ter seguro. Então a CNT também está em cima disso. Já foi falar com o deputado que tinha apresentado, acho que um PL, alguma coisa assim, para poder mostrar para ele que o que ele estava querendo, achando que ia ser bom para o setor, não vai ser, aumenta porque a burocracia, né? mudança de palavras, tá? Que eu tenho Sim. texto até, agora não tenho ele aqui, mas eu posso levantar também para passar depois. Legal. Então é isso. E a terceira pauta aqui é o excesso de peso nas rodovias. Trata-se da ação civil pública proposta pelo MP, que tem por objeto a condenação de empresas ao pagamento de danos materiais e danos morais coletivos decorrente do ato ilícito caracterizado pelo transporte de cargas em excesso de peso nas rodovias federais do Rio Grande do Norte. A CNT defende não ser possível responsabilizar civilmente as empresas com base exclusivamente no tráfico com excesso de peso em rodovias. Entre os argumentos, alega que conferir ao particular a responsabilidade pela má condição das rodovias nacionais terá o condão de eximir a responsabilidade do DENIT. E essa pauta chega a ser engraçado, né? Mas que assim, a gente vê que tem um problema de todos os lados, né? Sim. A gente vê que ainda transportadores, né, não muito sérios, e embarcadores também, né? que carregam, né, com excesso de peso e aí acabam até desviando de balança. Sim. Mas é muito relativo. Isso daí, né, lógico, se você tiver um excesso muito alto e se você tiver um caminhão com 11 eixos, com certeza
ele vai danificar A rodovia. muito a rodovia, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que é aprovado, né? Então, o órgão, né, que faz isso aprova que você tem 9 eixos, 7 eixos, 11 eixos, com todo esse peso, e aí o DENIT, o governo, que seja federal ou estadual, vão fazer o pavimento, já não é daquela qualidade, porque o Exatamente. asfalto já não dura muito, né? É para durar 10 anos, mas não dura 2, porque é uma camada muito fina, e aí eles estão querendo responsabilizar as empresas. O transportador. Então, é muito complicado, né? Se você fizer um pavimento, né, de concreto que dura igual 30 Rodoanel, né? anos, Apesar que o Rodoanel também tá bem... tem uns trechos ruins, Tem mas bem assim, trechos o ruins. Rodoanel tem, Mas não sei passa quantos, muito, já né? tem e muitos lá, anos. Passa imagina muito o que mais passa. E lá não tem caminhão do que- pedágio, né? Praticamente. Só nas saídas, né? Exatamente. Para poder pesar. É. Você quase não vê A pesagem, né? balança não tem, né? Então é isso. Então, mais uma vez, essas pautas elas vão ser discutidas, né, no decorrer do ano e a CNT vai continuar em cima e a gente depois volta. Se tiver alguma atualização sobre algum desses pontos, a gente volta e traz aqui para vocês, certo, meninos? Isso aí. Certo? Notícia 2. Vitória do setor, a Câmara rejeita projeto que proibia o uso de pneus recapados em ônibus e caminhões. O sistema de transporte por meio da CNT atuou ativamente junto ao relator da matéria, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL, e aos demais membros da comissão, destacando os impactos negativos do projeto para as empresas de transporte e para o meio ambiente. A substituição obrigatória dos pneus recapados por novos poderia elevar em até 30% os custos operacionais, com reflexo direto no valor do frete e nas tarifas do transporte público. A recapagem é um processo industrial seguro e regulado que substitui apenas a banda de rodagem desgastada, prolongando a vida útil do pneu. Que bom, né? Alguém veio com uma ideia de que se colocasse só pneu novo, não ia estourar, não ia ter mais Quem acidente. será que veio essa Aí, ideia? Fala. Eu não vou falar que, assim, se você pensar ela de um jeito, no primeiro momento, Ai, falar, meu Deus beleza, do ó, céu. muito acidente porque estoura pneu. Vamos tirar o pneu recapado, porque a maioria das vezes quem vai estourar é o pneu recapado. Mas aí você começa a pensar estruturalmente, igual a gente começou com um assunto que eu estava falando, até a parte ambiental. Vai ter muito descarte de pneu, gente. Vai para onde isso? A recapagem, além de tudo, ambientalmente é bem melhor do que você comprar um novo, que vai com borracha nova. Sim. Né? É Você muito- vai. E muito hoje bom. as recapagens são de alta qualidade. É que o que acontece muito que eu vejo é pneu ter 3, 4, 5 recapagens, né? Acaba estourando na estrada. E aí pega pelos bons. Primeira e segunda E dificilmente a mesma estoura, né? coisa também o pneu que é novo, que depois ele desgasta, e aí alguns, né, alguns transportadores ou motoristas responsáveis não fazem a troca conforme eles devem ser feitas. O cara quer usar até o último Minuto, momento, então assim, se for recapado, se for novo, eu acho que tem que ter um negócio de conscientização para a gente ter estrada mais segura, porque todos os órgãos competentes de qualidade aprovam e selam esses pneus para rodarem em qualquer até tipo de aquele estrada, TWI né? lá, eu não gosto nem de chegar perto do TWI. Quando chega perto, a gente já começa a planejar para tirar. Pra Porque trocar. eu Sim, acho sim, um exatamente. caminhão com 70 toneladas, com pneu no TWI, precisa dar uma freada violenta, Brusca. forte, É, não vai ou tá numa segurar. Carregando chuva, Vai produto. vai segurar. segurar. Vai segurar. Exatamente. Então, eu acho que também vai dessa parte, né, do pessoal também ter isso. Mas é que hoje custo, né? É. Tudo é custos, né? Então a gente tenta levar o pneu até, e às vezes passa, né? O transportador acaba deixando passar. Por isso Mas que é uma boa notícia, é uma pelo boa menos notícia, pode usar. Vamos continuar Claro, com esse sim, trabalho. é importante, né? As recapadoras são empresas boas que tem no mercado hoje, não são muitas, mas são boas, né? Então, Que isso é faz esse importante é controle de manter qualidade. essa. Eles têm, né? Estão tirando essa- até raio-x de carcaça agora, na hora de recapar. É um raio-x para ver se não tem arame estourado, Olha, legal. para assegurar mesmo a qualidade. Sim, eles têm, né, uma técnica e uma fiscalização, né? É isso que eles falaram a respeito do projeto. Pneu que de 5 anos ninguém está mais quase fazendo, né? Dificilmente você consegue recapar um pneu desse. Sim. É Aí. isso. Então, uma boa notícia. Notícia 3. NTCI Logística apresenta em Brasília sugestões à PRF sobre fiscalização do descanso do motorista profissional.
O encontro teve como objetivo apresentar sugestões para o aperfeiçoamento da fiscalização do descanso do motorista profissional. Durante a reunião, foram salientados pontos fundamentais para garantir mais a segurança jurídica e operacional às empresas e aos profissionais do setor. Entre as sugestões relacionadas constam a aceitação de documentos que comprovem o vínculo empregatício e a validade de acordos ou convenções coletivas que prevejam o fracionamento do intervalo de descanso, além da proposta de um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios da Justiça e do Trabalho para facilitar o acesso digital em tempo real às normas coletivas quando da realização das fiscalizações em vias públicas. E aí, meninos, se isso funcionar, né? Que incrível! Isso aí já vem discutindo, né, da lei do motorista Sim. e depois essa questão, né, que foi para o Supremo lá para julgar a questão da jornada. Então é muito complicado. A gente vem aí 1 ano, 2 anos sofrendo com esse tema. E acho que hoje, para você resolver alguma coisa, tem que ter muita conversa, tem que ter muito acordo, tem que os deputados lá esgotarem tudo que podem para a gente chegar num consenso e poder chegar ali num bom senso para todo mundo, porque a gente sabe que tem ali defesas de todos os lados, muitos não concordam, outros concordam, e aí você fica nessa briga. Então, essa questão que abre, você poder fazer um acordo, você poder fazer uma operação mais sadia ali, que seja boa para todo mundo, acho que esse é o caminho, não tem outro, porque isso já vem caminhando já há muito tempo, né? A PRF está pegando a lei e tentando aplicar, né? Até Exatamente. tem casos que a PRF está pegando Sim. a convenção coletiva, se tiver esse dispositivo, e é Sim. uma coisa que a gente está aqui em planejamento da nossa E CCT multa também. também, né? Quem tá fora Multa ali. quem tá fora, então a gente quer tentar dar uma garantia e que também a PRF aceite, né? Se ela continuar aceitando as convenções, vai ser legal. Empresa que é associada, você que não é associado, vai ser importante você ser associado num sindicato para poder ter esse benefício de fracionar entre a jornada e talvez não ser penalizado na estrada por a Exatamente. PRF, né? Exatamente. Então, Fica- tá nesse consenso, né? Os sindicatos e a confederação também dos sindicatos CNTTT, dos autônomos já também está em conversa com todo mundo para poder tentar entrar no meio termo dessas 11 horas aí, né? Porque se muito você for difícil. parado na fiscalização, eles vão reter o documento, E você deixar vai ter você que parado. descansar 11 horas e depois retirar o documento. Isso tudo já está bem. acontecendo, né? Já tá Isso já está acontecendo. acontecendo. A gente tem relatos de vários transportadores que estão passando por isso. Então vamos tentar trabalhar aí nessa convenção coletiva 25, 26 aí para poder trazer esse dispositivo e ajudar, tentar ajudar, isso né? aí, sim. É isso. Então vamos ficar ligado, você que é associado, você vai ter direito a isso, né? No termo Vamos tentar, né? Vamos tentar. E quem não é associado também fica ligado nas próximas informações aí do que vai ser, do que vai ficar definido. Notícia 4. Mais de 9.000 infrações de trânsito são registradas por hora no Brasil. Entre os principais motivos estão 3 comportamentos, que, além de ilegais, representam riscos reais à segurança viária. 1. Transitar em velocidade de até 20% acima da permitida. 2. Ultrapassar o limite de velocidade entre 20% a 50%. E 3. Avançar o sinal vermelho. Essas infrações estão entre as mais registradas e não por acaso. São facilmente detectadas por equipamentos eletrônicos como radares, que substituem a atuação presencial dos agentes de trânsito e permitem uma fiscalização mais abrangente. A recorrência desses comportamentos revela um problema de cidadania e não apenas de fiscalização. Além do impacto direto na segurança viária, o especialista lembra que efeitos das infrações se estendem para áreas como saúde pública, mobilidade e previdência social. A fonte da notícia foi a BTLP. Então, muito complicado você ter 9.000 infrações registradas por hora no Brasil. Imagina dessas infrações o que a gente não tem de acidente ou até morte com isso. Como falou aí na notícia, é uma questão de cidadania, de Sim. educação. Se você não investir isso nos primeiros passos, na educação com o trânsito, já nas escolas, com as crianças, dificilmente você vai corrigir depois, porque o Brasil está tão banalizado assim que eu vou tomar multa, eu não vou transferir, eu não vou pagar IPVA e vou continuar rodando com o meu carro. Então o pessoal acaba
fazendo isso, que não vai ter mais fiscalização nas ruas e rodovias, então o pessoal vai tomar multa, vai sempre fazer mais infrações, causando mortes e acidentes e criando um prejuízo enorme para os Eu seguros, né? tenho uma ideia um pouquinho assim. Eu acho que de 20% para cima de excesso de velocidade e o farol vermelho realmente são itens inegociáveis. Mas a quantidade de multa que tem até 20%, Muito quem grande. é que tem CNH que não tem uma multa de excesso de velocidade, que era 60, você passou 67, 69 e tomou Sim. multa? Então também Muito. tem, eu acho que é um exagero em alguns lugares, a quantidade de radares que tem. E a gente poderia até ter uma legislação um pouco mais agressiva com quem fizesse mais, tivesse acima de velocidade, acima de 20%, acima de 20%. Desde que tivesse uma E tem uma, fiscalização porque assim, eu vejo efetiva. na empresa muitos motoristas tomando um monte dessas multas de 20% de caminhão. Daqui a Você pouco tem vai perder a muita carta. pegadinha, né? A gente já está sem motorista. E motorista tomando um monte de multa, às vezes. Então, e é difícil na rua, eu falo. Sair uma vez a gente de carro e ter essa consciência, eu acho legal, mas quando o cara tá o dia inteiro na rua, ele tá lá, às vezes, dando uma olhada numa nota, dá uma aumentadinha ali, pum, passou no radar, ou era 60, naquele trecho é 40, e o cara tá vindo com o caminhão dele ali olhando alguma coisa, Sim, pum, as tem um monte, pegadinhas assim. que a gente sabe que tem, Que né? tem, que eu acho que ainda uma coisa um pouquinho mais bem analisada. E ficar, pra gente poder dar foco, exatamente, que nem farol vermelho, é uma coisa que não tem por que passar. Exato. Que aí eu falo que o pessoal passa mesmo, né? Sim. E correr muito, mais de 20%. Moto passa toda Você hora, tá farol passar vermelho. mais de 120, você Sim. poderia tomar uma multa um pouco mais pesada ali. Sim. Se Quem você sabe? pegar a lei dos Estados Unidos, se você tiver mais de 20, 30% da velocidade, você já vai direto preso. Você não tem nem o que... Se você for pego. Ali você vai realmente ser encaminhado para uma delegacia. Então, é um negócio mais sério. Tem que nem eu brinco sempre, eu faço algumas comparações até, que eu ando bastante aí, a Avenida dos Bandeirantes, que é 50. É difícil, você atravessa a cidade a 50, e aí você vem na Guida Liberty aqui no ABC, é 60 com 2 faixas. Que lógica que tem isso? Colocou corredor de ônibus. Agora, falou em aumentar um pouco a velocidade na cidade de São Paulo, vira um caos, porque falar que vai aumentar acidente. Eu não vejo tanto essa correlação em 20%. Claro que quando é mais que nem lá, a Bandeirantes é 50, você está 70, 80, 90, você está criando um risco alto ali. Mas assim, você está 50, você passa 57, será que isso é um risco consegue andar que 50, por causa desses 7 quilômetros vai morrer mais gente? Será mesmo? Tem um estudo que fala, ó, 7% a mais mata muita gente? Porque precisa ter. Eu acho que é muita multa, muito motorista ficando sem carteira. Já tive 3 na empresa que perderam carta de tanto ponto que tomam. E aí você vai ver lá, é multa de 20% a maioria. Até 20%. Né? Sim. Que é multinha que, às vezes ele passa dentro de uma cidade aí, como a gente anda bastante na Grande São Paulo, o cara coloca um radarzinho de 40 lá, 50, o caminhão vem vindo ali, puf. Só vem a multa depois. O cara fica louco, porque às vezes ele perde premiação, tem que pagar a multa, dependendo das empresas. Essas multas são cobradas, né? De excesso de velocidade. O cara acaba perdendo lá por causa de uma coisa, perde 200, 300 reais. Exatamente. Pontuação e tudo mais. Então traz um transtorno. Eu vejo que eu acho um número muito alto. Eu não sei como se a gente tem separado essa parte de 20% para cima. O que seria esse risco? E de 20% para baixo de quantidade de multas, que eu acho muita multa. Hoje você entra no Waze e abre a cidade de São Paulo, só tem radarzinho, um negocinho de radar. E aí cai naquela parte que você falou, né? Que é do povo, né? Da educação do povo. Porque eles tomam, mas... A gente não educa bem, e aí o que a gente faz? Coloca um monte de radar para isso. Para ver se no bolso, no bolso, mas não dá conta. Ó, 9 mil multas. É muita coisa, faz aí. É muito dinheiro que movimenta. Adianta alguma coisa? Não, continua. Então, tudo bem que vem melhorando os índices de acidente, mas mesmo assim. Investir, porque a gente ainda tem um número que é igual um país que está em guerra, ou até mais. Se é verdade. Mas aí não tem educação, tinha que ter uma educação de trânsito já na parte de educação de formação, né? É uma discussão eterna, né? Mas tinha muita multa, eu acho. Muita multa. É isso. Agora vamos apresentar mais um serviço do CETRANS para as empresas associadas. O programa Despoluir é uma iniciativa essencial para o transporte no Brasil.
desenvolvido pela CNT em parceria com o SEST e Senat, promove a sustentabilidade e a conscientização ambiental em todo o país. Na região do Grande ABC, o atendimento do Despoluir é realizado pelo CETRANS, com o apoio da FETSESP, oferecendo serviços de aferição veicular e emissão do selo Despoluir para caminhões que atendem aos padrões ambientais exigidos. Nossas unidades móveis são equipadas com tecnologia avançada para aferir veículos, garantindo que estejam em conformidade com as normas ambientais. Com isso, o Despoluir reduz a emissão de poluentes, melhora a qualidade do ar e promove a responsabilidade socioambiental. O programa já realizou milhões de avaliações e atendeu milhares de caminhoneiros, contribuindo significativamente para a preservação do meio ambiente. Junte-se ao programa Despoluir e faça parte dessa transformação sustentável no transporte. Entre em contato conosco. Voltando aqui, estamos partindo para a nossa parte final do programa e a gente tem 2 recadinhos. Primeiro, de toda semana, vai aparecer aí na sua tela um QR Code que te leva direto para o grupo de informativos aqui do CETRANS. O que a gente dá para ver lá, Fábio, no grupo de informativos, você que faz parte? Olha, muitas coisas aí, notícias, né, semanais que aparecem aí Sim. do transporte, do segmento. É bem interessante o pessoal acompanhar, porque fica ligado aí nas questões jurídicas, ou legislação, ou o que está acontecendo nas estradas. Então, Boa. vamos lá, né, seguir lá, que é um grupo bem, bem bacana. Fazer parte, é isso. E o segundo recadinho é que o Marcel, nosso presidente, quer convidar vocês para o nosso próximo ABC Empresarial. Isso aí, Aí, ó. Dia 28, né? Isso. A gente vai falar sobre a NR1, esses riscos muito importante sociais que a gente vai ter que controlar daqui para frente. Então, a intenção é que vocês todos aí puderem participar, venham. A gente vai debater o tema, fazer um painel bem legal para tentar trazer um pouco de clareza para vocês aí que estão precisando saber. Isso vai atingir praticamente todas as empresas, né? Então é importante a participação de vocês. A gente quer que vocês compareçam ao CETRANS para a gente poder prestar esse serviço também de assessoria, mostrar tudo que a gente já pode começar fazendo para não sofrer no futuro. Isso aí, que é uma coisa muito importante. O tema está aí na mídia também. Vai ter que colocar em prática a partir de maio, né? Isso aí. Então venham, compareçam ao nosso ABC Empresarial. Então a gente espera todo mundo aí. Isso aí. Tá sendo divulgado nos grupos, tem um link para você se inscrever aí e participar do evento. É isso, meninos? Isso aí, ó, até Isso aproveitando aqui o informativos que a gente não colocou ainda, que saiu uma notícia quentinha aqui, então vamos aproveitar. Bora. Gilmar Mendes suspende todos os processos na justiça sobre pejotização. Então, nós vamos levantar bem esse tema. Esse tema acabou de cair aqui nos grupos. Tem um histórico aqui, a gente vai montar para poder falar isso para vocês que terceirizam, que estão aí com decisões, né, a respeito desse pejotização. Então, logo, logo a gente vai ter um material aí para poder falar com vocês sobre esse assunto. Então, fica de olho aí no nosso próximo episódio que a gente vai trazer. Então, é isso, meninos. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Por participar, contribuir aí pra gente. Valeu. Você também, Marcel. Não esqueça, o dia 28 vira o CETRANS pessoalmente, né? É isso aí. Pra gente discutir esse tema aí. É isso aí. NR1. Valeu, pessoal. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. Até mais.